que busquemos a paz em Cristo para alcançarmos corações sábios. Amém? Hoje damos continuidade ao estudo aqui falando sobre uma das passagens mais marcantes, na humanidade em relação a leis, justiça, que primeira vez, talvez na história, pelo menos para nós que somos cristãos, os 10 mandamentos, e que são muito pertinentes, porém nós vamos tentar, com a nossa humilde interpretação, lendo à luz da palavra, e nem teria a pretensão de dizer que com o auxílio do Espírito Santo, mas sei que sem ele, por mais simples e humilde que sejamos, não conseguimos discernir da melhor forma possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos na era da graça, e o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, ele em alguns conflitos com os fariseus, com as pessoas religiosas, ele em vários momentos teve algum tipo de problema em relação a fazer as suas obras, curar aos sábados, por exemplo, que era dito como um dia não propício a trabalho, devido às leis do descanso no dia, guardar o sábado. Questões da graça dele, do amor dele, de ensinar sempre dar o outro lado, da face quando for tocado de um lado. E você tem na lei, por exemplo, não a lei propriamente dos 10 mandamentos, mas a questão do sábado, que é uma coisa bem forte, e da lei de olho por olho, dente por dente, que contradiz tudo que Jesus vem para nos ensinar. Aí a pergunta, Deus mudou? Não, mas os tempos são outros, e com esses novos tempos, uma nova adaptação e uma nova visão da interpretação desses pontos. Os 10 mandamentos e outros deveres em Êxodo começa com Êxodo 20, versículo 1. Deus diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em Êxodo 23, versículo 3, Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, que seria o primeiro mandamento. Quanto ao segundo, ele diz, não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, essa questão de imagem e ídolos é muito interessante, muito questionado, mas eu até uso a referência sobre uma parte bem lá na frente, onde após Êxodo, que Deus ele instrui a criarem a arca, a arca da aliança, ele criar a arca
E aí ele dá as medidas, pede para colocar querubins, serafins, e as pessoas elas questionam muito no quesito de a arca seria, né, uma forma de uma imagem, né, de ídolo. Mas é interessante interpretarmos que ídolo, né, e a referência que ele faz aqui é em relação a qualquer coisa que nós colocamos no lugar dele. Então pode ser até mesmo o amor por um filho, né? Se você coloca isso mais importante do que ele, né? Está errado, porque ele é o criador, né, de tudo e ele é o Deus que formou tudo. Então só a ele devemos, né, louvar e glorificar o seu nome. Êxodo 27, o terceiro mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão, né? Então, para você falar, né, sobre o nome de Deus, você tem que ter uma certa tem que ser, né, diante de uma certa relevância. E Êxodo 28 também lembra do sábado para o santificar, né? Então lembrando que depois Jesus vem e ele faz algumas coisas ao sábado, e ao ser questionado, né, ele deixa claro: olha, se um animal seu cair, né, no buraco, você vai deixar ele morrer só porque é sábado? Então assim, os tempos são outros, né? Ele vem e inclusive como cordeiro perfeito, sem mácula, e paga o preço, né, e morre por nós. E a partir desse momento ele rasga, né, o véu do templo e faz com que todos nós tenhamos acesso através dele. Então, não que ele venha para excluir, extirpar a lei, né, mas ele vem para esclarecer e interpretá-la, né, de uma forma inteligente, com sabedoria, né, e não simplesmente seguindo cegamente como era necessário, talvez na época, né? Talvez não, com certeza, porque o povo tinha saído, muita gente, né? Você vê que fala que multiplicou o povo hebreu a ponto de Faraó temer, né? Pelo número que era maior do que os egípcios. Então era muita gente, e o controle, né, que Moisés tinha que ter sobre todas as questões e sobre tudo que acontecera, era um trabalho muito árduo. E vem a lei, inclusive diante, né, do desígnios do homem, que é mau mesmo, né? E diante de várias situações vem instituir a lei para que tenha um parâmetro. Em Êxodo 20, 12, um dos mandamentos mais pertinentes, né, que é honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os dias da tua vida na terra, né, que o Senhor teu Deus te dá. E Êxodo 20, 13 é um dos mandamentos mais, vamos dizer assim, mais rigorosos, né, e pertinentes e totalmente compreensível, né, que é: não matarás. Quer dizer, só Deus que dá, né, a vida, e só Ele pode tirar. Então, esse mandamento. O sétimo, em Êxodo 20, 14, né, não adulterarás. Então, é um problema também que você vê na criação. Pós a criação, o homem ele tinha já os desígnios mal após o pecado entrar, né, a desobediência e a maldade. E após isso, você percebe que a forma que o homem lida com essas questões, né, de várias mulheres que os homens tinham. Aí tem vários casos, né, que foram relatados, inclusive, no estudo aqui, né, que fugia muito, né, do controle. E aí ele institui, né, esse mandamento, né, que uma vez que o homem
né, casou uma pessoa, ele não adulterar, mesmo solteiro, se ele tiver um relacionamento com alguém que tenha compromisso com outra, também, né, passa a ser visto como uma coisa errada perante seus olhos. Êxodo 20:15, né, também não furtarás, quer dizer, nada do outro, né, é seu, então é dele. Também acredito que tinha muitos problemas naquela época, né, em relação a isso. Hoje continuam, né, mas naquela época principalmente os recursos eram mais escassos e é necessário instituir este mandamento. Êxodo 20:16, não dirá falso testemunho, né, contra o teu próximo. Em Êxodo 20:17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence a seu próximo. Então, eram questões todas que é até interessante que o sogro de Moisés, né, o Jetro, ao ver Moisés dirigir e fazer juízo, né, sobre todo o povo e como que aquilo era desgastante para ele, ele instrui ele a colocar pessoas, né, responsáveis por 10 mil, por 100 mil, quer dizer, ele divide, né, essa atividade de Moisés de julgar por 10, por 100, e vem logo em seguida, né, o mandamento para auxiliar, né, esse julgamento e para que todo mundo tivesse, né, as leis ali e não tivesse um parâmetro, porque até então não tinha, né, esse parâmetro. Então era um tempo onde o povo estava sob a responsabilidade de Moisés, né, e Deus julgou necessário, né, ter um controle maior, né, instituir as leis para que tivesse um parâmetro. Alguns deveres também são passados, né? Eu até faço observação sobre um que está aqui em Êxodo 20:26, que é: nem subirás por degraus ao meu altar, para que tua nudez não seja ali exposta. Então, naquela época, o pessoal, até os homens, né, usavam muito aquela, como se fosse um vestido, né? A gente pode observar, estudando história, vendo até filmes. Mas é interessante essa questão que eu levantei. Por que eu achei? Porque se você for perceber, né, você vai ver que até o homem desobedecer a Deus, a nudez, ela não havia problema nenhum. Por quê? Porque o homem não tinha nenhuma maldade, ele não tinha nenhuma malícia. Seu coração era limpo. Então, ele se reproduzia, né, como todos os outros seres, que foi um ordenamento, né? Se nós vermos lá em Gênesis do Senhor, ele dizendo, né, fecundai e multiplicai e enchei toda a terra. Inclusive essa é a explicação porque existiam pessoas já quando Caim, ao fugir, né, da presença dele e dos pais por ter matado o irmão, encontrou outras pessoas. Porém, só depois de Caim e Abel que teve essa maldição, quer dizer, essa genética que foge, né, dessa harmonia e dessa perfeição divina. E aí o homem passa a ter malícia, passa a ter maldade, né, no seu coração. Então essa questão aqui eu achei muito interessante para olhar desse ângulo, quer dizer, a nudez até total não tinha nenhum problema até a desobediência. O homem estava nu. Vê que ao errar ele já sente que está nu, pega uma folha para tampar, né, como a história diz lá. Então, e isso passa a ser um problema, porque a maldade, a malícia do homem, né, tanto do homem como da mulher, como diz o homem aqui em relação à humanidade, então tem esse ordenamento aqui fora dos mandamentos, mas tem esse ordenamento que é muito pertinente.
Agora o homem tinha um conhecimento, né, entre o bem e o mal, e as coisas passavam a ser diferentes. Outros deveres, né, da humanidade naquela época foi instituído, se vemos lá em Êxodo de 21 a Êxodo 23, né, acerca de servos, por exemplo, que hoje é praticamente superado, né, naquela época existiam os escravos, né, os servos, e essa questão, Deus não entrava nesses méritos, né, como que era feita a hierarquia, né, e hoje também é uma coisa que evoluiu muito, né, em termos de ser humano, os direitos são respeitados, quer dizer, uma pessoa precisar, né, do trabalho da outra, tem todo um protocolo, né, que é também uma visão de como que as coisas mudou, né, e isso em relação a violências, a direito de propriedade, a leis civis, religiosos, falsos e injúrias, né, que vem o tempo todo que foram substituídas, né, nos países, né, devido às suas particularidades, sua cultura e constituições. Então, por exemplo, Jesus ao vir, né, como Cordeiro perfeito, ele morre por nós, levando toda a nossa culpa. Ele não extingue a lei, né, mas com os novos tempos, né, diferente daquela época, mas na época de Jesus já era um pouco diferente e hoje nem se diga, né? Então Deus mudou? Não, continua o mesmo, né? Mas o próprio Filho dele, né, faz menções a algumas coisas da lei e umas interpretações, né, inteligente e de amor, né? Igual a questão do dente por dente, olho por olho. Imagina se no mundo de hoje vivêssemos dessa forma, praticamente ninguém estaria aqui mais, né? Em questão em relação ao sábado, né? Como que o mundo mudou, quer dizer, as leis trabalhistas, a necessidade do homem na maldição, né, do trabalho que Deus falou lá em Gênesis, né, do fruto do seu trabalho, comerás, né, da fadiga na terra, quer dizer, ele fazia algumas atividades, mas não dentro dessa disciplina, né, do trabalho, que passou a ser sim uma maldição, um castigo para o homem. E aí, quer dizer, imagina se você virasse hoje para uma empresa e falasse, olha, infelizmente o sábado, né, você tem, né? Então, assim, praticamente uma coisa que nos tempos de hoje algumas pessoas até seguem, mas mudou muito, né? Deus é o mesmo, mas os tempos são outros, né? E como no tempo de Jesus ele fez algumas interpretações, né? E hoje não é diferente. E outra coisa muito interessante que se diga, né? Para quem vê no amor a Cristo, né, o caminho, por amor você aproxima dele, não por medo, os mandamentos se tornam menos difíceis, né, de serem servidos. Porque se você, por exemplo, ama seu irmão, você não vai roubá-lo, né? Você não vai falar mal, né? Levantar calúnias e etc, e etc. Então, inclusive tem uma pregação do Henry Drummond, dito como uma das maiores pregações de todos os tempos, né? E ele, um pastor renomado, ao voltar de uma viagens, né? Pregando, todo mundo ali esperando, milhões de pessoas, e ele convida esse Henry Drummond, que era um seminarista, a pregar. E ele sobe no púlpito, né? E o pessoal fica decepcionado, porque aquele de renome, né, não iria pregar. E ele lê sobre Coríntios 13, e aí todo mundo fica, né, falando, pô, mas eu tô cansado de ouvir isso aí. E aí o Henry Drummond, ele fala, né, ele começa a pregar sobre o Coríntios 13, segundo Coríntios 13, e ele fala, né, você não precisa de um desses dos mandamentos, né, se você apenas amar. Por isso que Jesus fala, né, o maior dos mandamentos é amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Uma vez que você amar seu próximo como a ti mesmo, não existe lei. É igual lá em Gálatas fala, né, contra os frutos do Espírito não há lei, né, que é o domínio próprio, a mansidão, né, a lealdade, e aí
né, a gente vê que quando a pessoa está, né, diante desses frutos do Espírito, realmente não existe lei para ela, porque é uma pessoa que ela sabe, ela discernir, né, entre o que lhe convém, como diz Paulo, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, ele sabe fazer um discernimento. E isso realmente só através do Espírito Santo mesmo e desse amor, né, por Cristo e pelo seu irmão que é semelhante a você em falhas e em todas as questões que nós bem sabemos. Então, os frutos do Espírito são esses, né, que estão lá em Gálatas e que iremos estudar futuramente no Novo Testamento. Mas fico aqui, né, essa ideia dos 10 mandamentos que todos nós conhecemos e que o Espírito Santo dê a nós sempre discernimento e domínio próprio, amor pelo semelhante, paz de espírito, né? E todas essas coisas que acompanham, ou pelo menos deveriam, né, acompanhar um verdadeiro cristão. Mas que a paz de Cristo continue nos alcançando, porque sem ela realmente é impossível, né, que conseguimos êxito. Amém?